Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Vamos trabalhar nesse tema então, Testemunhas de Jeová e a Síndrome de Peter Pan. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que não é somente as testemunhas de Jeová, tá, que sofrem com essa síndrome, mas podemos dizer que todas as religiões do mundo são afetadas então pela crise de Peter Pan, ou síndrome de Peter Pan, tá, para ser mais preciso. Bom, mas antes de mais nada, veja aí o que significa aí Síndrome de Peter Pan. Dá uma lida aí. Beleza? Ok? Bom, então é a história, né? Basicamente é a história desse rapaz, tá? Que se recusa a crescer e vive então no mundo da imaginação. Então vamos entender como é que essa crise, ou melhor, essa síndrome nos afeta, certo? Veja bem, eu também fui, e ainda, digamos assim, que ainda tem algum resquício da síndrome de Peter Pan, tá? Porque, como eu já disse em outros vídeos, tem há cerca de 3 meses que eu estou dentro de uma mudança, ok? Fazendo umas mudanças radicais na minha vida, rompendo com o sistema religioso, não é? Assumindo aqueles conhecimentos que eu adquiri, porque até então eu ficava com medo, com o rabo preso, com o sistema, então eu ficava com medo, assim, receio de divulgar isso e perder a amizade, perder então a apreciação dos meus amigos, etc e tal. Beleza. Então o que acontece é o seguinte, para nós entendermos como que funciona a síndrome de Peter Pan, nós vamos ter que fazer uma viagem lá no passado, tá? Tanto no Velho quanto no chamado Novo Testamento, ok? Nós vemos, por exemplo, que Abraão, tá? Ele foi convidado por Deus a sair do meio da sua parentela e ir para uma terra ao qual ele não conhecia. É lógico que tem outros relatos de outros servos antes de Abraão que também tiveram essa atitude de sair do meio da sua parentela e para um lugar que não conheciam, um lugar desconhecido. Nós vemos, por exemplo, o caso de Jacó, tá? Ele sai então ali, digamos, sem direção, mas logicamente Deus o estava direcionando, mas na cabeça dele, então, ele não tinha claro para onde ele estava indo, tá? Para onde Deus o estava conduzindo. Mas ele confiou, e os resultados foram maravilhosos. Então, mais um caso, né, mais, digamos assim, conhecido é o caso de Abraão, beleza? Porque foi especificamente então convidado por Deus a então sair do meio dos seus familiares, da sua parentela e ir para uma terra desconhecida e tal. E aí ele vai vivendo como nômade, certo? Levantando um acampamento aqui, montando acampamento e assim foi, ok? E também nós temos a história de Moisés, que ele, digamos, é convidado para sair do Egito por livre e espontânea pressão, porque ele temeu ser morto, né? E aí então ele vive 40 anos lá em Midian. E já no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, criado dentro do judaísmo, né? Recebendo instruções ali de Gamaliel, recebendo altas erudições. Mas, no entanto, quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa 3 anos no deserto da Arábia, ok? Nós não sabemos em que local, quem o recebeu e tudo, isso aí a Bíblia não relata, mas enfim, ele com certeza foi amparado por algumas pessoas na Arábia, ou alguma pessoa, enfim, tá? Seja como for, o apóstolo Paulo então passou esses 3 anos na Arábia. Nós podemos usar, tá, nossa criatividade, nossa imaginação, né, nosso livre modo de pensar e entender que o apóstolo Paulo estava então sendo treinado por Deus, assim como Moisés estava sendo treinado por Deus lá há 40 anos em Midian, para poder então se tornar um líder libertador da nação de Israel, ou que ainda não era nação, mas enfim, dos hebreus, que por fim se tornaram uma nação de Israel. Então o apóstolo Paulo estava ali recebendo instruções da parte de Deus, tá? Dentro do cristianismo, porque a mudança que ele estava fazendo radical do judaísmo para o cristianismo era tremenda, né? Uma mudança ali, um giro de 360 graus, tá certo? Aí, onde eu quero chegar com tudo isso? São pessoas, tá? Tem muitas outras pessoas que eu poderia mencionar aqui, mas eu acredito que esses 3 exemplos, de Jacó, Abraão e Paulo, já seja o suficiente. Mas o exemplo maior é de Jesus Cristo, né? Que ele então também, numa certa idade, ele que como que abandona ali a sua família, tá?
e começa então a viver ali pregando o evangelho, certo? E nós vemos que ele não tinha ali, digamos, o apoio da sua família, beleza? Porque a própria Escritura vai dizer que eles mesmos não acreditavam nele. Então Jesus, quando ele assume ali o seu ministério, tá? Ele assume aquele ministério, é ele Deus, correto? E aí o que acontece? São pessoas que nos dão um exemplo de começarem a andar com as suas próprias pernas, tá certo? Então quando eu digo que todas as religiões elas estão recheadas de pessoas com a síndrome de Peter Pan, é nesse sentido que eu vou falar agora. Porque nós, tá, eu já fiz muito disso, ao invés de eu pegar e começar a ler as escrituras com a minha própria mente e buscar então entendimento através do Espírito Santo e orar a Deus em busca de orientações, certo? Não, o que eu fazia? Eu ia então peregrinando de igreja em igreja, porque eu procurava nas igrejas, nas instituições religiosas, respostas para as perguntas mais capciosas da vida. Beleza? De onde viemos, para onde vamos, qual vai ser o nosso objetivo e etc. e tal. Então, quando nós entramos numa religião, ou buscamos uma religião, ou estamos buscando as respostas nas religiões, nós não estamos andando com as nossas próprias pernas. Tá certo? Nós estamos querendo, então, digamos assim, achar uma base, ou, digamos, um andador, não é? Porque uma criança que não está desenvolvida, ela precisa, então, de um amparo, ela precisa de um andador, tá? E as igrejas, então, funcionam como essa espécie de andador, onde nós vamos ali escorar nossas vidas e esperar que, então, os líderes, tá, conduzam as nossas vidas, tá? Mas, no entanto, o que acontece? Também nós sabemos que muitas crianças nascem no lar que seus pais, cujos pais já são religiosos. Então essas crianças não tiveram escolhas, tá certo? Então elas estão ali se desenvolvendo dentro de um lar religioso, seja ali um lar da religião afro-americana, enfim, descendente, como é que fala, né? Enfim, agora me fugiu o nome, mas que seja também religiões orientais, eu acho que na verdade o nome seria afro, né? E também religiões cristãs, e assim por diante, tá? Seja como for, crianças nascem então em lares onde os seus pais já têm a sua formação religiosa. E essas crianças então passam a herdar a religião dos seus pais, certo? Mas à medida que elas vão crescendo, muitas delas então assumem e vai passar então a sua religião, né, as suas crenças para os seus filhos e seus filhos sucessivamente para os seus filhos e assim vai, correto? Poucos são que rompem com o seu lar, né, com a religião que herdou dos seus pais e ali começa então a procurar respostas em outras e assim por diante. E o que acontece? Quando eu comecei a entender e estudar sobre a escatologia consumada, eu então me deparei com um problema, que na verdade hoje, graças a Deus, eu vejo como uma solução, certo? Vou explicar. Quando eu comecei a entender a escatologia consumada, eu me associava, digamos assim, com pessoas que fazem vídeo, tem canais no YouTube, ok, com esses temas, e ali então eu ficava assistindo, às vezes fazia alguns comentários e tal. Mas, no entanto, aquilo que eu estava realmente vendo sentido, tá, achando respostas, né, convincentes, sólidas e etc, tudo mais, eu, né, não poderia então explicar isso na igreja ou falar para meus amigos, porque é algo, né, gritante, né? Seria a mesma coisa que chegar lá, como aconteceu com Jesus, e mesmo com os discípulos, que quando começaram a dizer, né, que aquele era o Messias, né, que os judeus aguardavam o outro, como eu disse no vídeo anterior, também que começaram a ensinar que Jerusalém ia cair, e a Jerusalém era o símbolo maior da nação, a capital. Então tudo isso era realmente assim, como se assinasse ali uma sentença de morte. E na verdade eles estavam assinando. Muitos deles foram mortos por defender então uma crença totalmente oposta àquilo que eles estavam
habituados, judeus no caso. Então, se eu chego para a igreja, tá, para os meus amigos começam a falar, olha, Jesus não volta mais, Jesus já voltou na década de 70. É lógico que hoje não tem essa atitude radical como os judeus tinham. Né? Os judeus, eles matavam, literalmente, porque a nação deles, o próprio Deus, né, instruiu eles a fazerem isso. Eu sei que muitos vão dizer, poxa, e tem pessoas que chegam aqui no canal, já teve gente que comentou aqui, o Deus dos cristãos, o Deus não sei o quê. Pessoas que se consideram ateus, não é? E acabam lendo o Velho Testamento e começam então a ver uma figura de um Deus cruel, né, maldoso, que mandava matar crianças, idosos e adultos. Então tem muitas pessoas que se chocam, tá? E não entende, não vai a fundo para entender. Eu, tá, nunca tive problema com isso, para ser sincero, tá? Quando eu comecei a estudar a linha maçônica, tá? Cheguei a estudar um pouco. E o que é que acontece é o seguinte, eles tentam provar para os cristãos, talvez não logo de cara, né, mas com o passar do tempo, eles vão tentando então provar para um cristão, uma pessoa que acredita em Jesus, não é? Ou assim por diante, enfim. Eles vão tentar então provar por A mais B que o Deus dos cristãos é um Deus mau, é um Deus cruel, é um Deus que derramava sangue, né? Não poupava crianças, não poupava idosos, não poupava mulheres, não poupava animais. E uma pessoa então que não estuda as escrituras a fundo, ela vai ser enlaçada. Ela vai dizer, poxa, realmente. E diga-se de passagem, tá? Que não é o tema desse canal, mas a gente vai conversando e vai lembrando de coisas interessantes, que vocês vão perceber que tem fundamento que eu estou falando aqui e vai estar ligado com esse tema que eu estou falando aqui. Essas pessoas que acreditam no mundo das trevas e tentam convencer outras de que o mundo... Vamos fazer uma comparação entre o mundo positivo e o mundo negativo, que embora na física, tá, tanto o negativo quanto o positivo, ele tem os valores iguais, tá? Porque uma coisa não vai funcionar sem a outra, entendeu? Então, em questão de valores, o positivo e o negativo têm os mesmos valores, tá? Eu sei que vocês não vão entender isso agora, que não é área, mas como é que o negativo equivale ao positivo? Como eu já falei aqui, uma coisa não vai funcionar sem a outra. Mas vamos aplicar isso, certo? Entre trevas e luz. Tá? Então vamos fazer a comparação entre positivo e negativo. Então vamos dizer que nós estamos no positivo. Ok? Porque a maioria das pessoas entende positivo como isso aqui, que é algo que está acima e vale mais. Não é? Mas quem estuda física, mais uma vez repetindo, entende que o negativo ele tem o mesmo valor. Mas, no entanto, em sentido espiritual, vamos então trabalhar aqui que o positivo seja algo legal para os cristãos, né? Que os que vivem no mundo da luz, e que o negativo, então, é o mundo obscuro, é o mundo dos segredos, dos mistérios, tá? Das sociedades secretas e assim por diante. Que também a Torre de Vigia se enquadra nisso. Né? É uma sociedade secreta, porque tem os livros secretos dos anciãos. Eu mesmo já tive livros que as pessoas comuns não podiam ter, né? O Raciocínios à Base das Escrituras, lembra? Né? Só nós que podíamos ter, bem logo na contracapa lá estava escrito, né? Não pode, as pessoas não podem ter, porque era um manual que ensinava a gente a enganar as pessoas. Raciocínios à base das escrituras. Raciocínios à base dos americanos. Raciocínios à base das mentes americanas. Beleza? Bom, Wilson, você vai desfocando, volta aí. Aí é o seguinte, os que estão no polo negativo, ilustrativamente falando, os das trevas, eles vão então tentar convencer nós que somos do positivo, do mundo da luz, de que o nosso Deus é mau, é cruel, certo? E aí eles vão tentar provar para A mais B que o Satangos, o Satanás, ele é o verdadeiro Deus, ele é o Deus bacana, certo? Então eles vão querer inverter os valores. Porque o próprio Isaías não falou? Ai, daqueles que dizem que o bom é mau, que o mal é bom, que o amargo é doce, tal. Então, ai desses aí, né? Que fica tentando provar que o nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e tudo mais de bom é o falso Deus, mas que o verdadeiro Deus é o Satanás. Então eles vão dizer assim, ó, o verdadeiro Deus é o Satanás, porque lá no Jardim do Éden, ele abriu a mente dos homens, ele acordou os homens, ele abriu os olhos da humanidade, né? Porque o seu Deus, o Deus de vocês,
né, o Deus dos cristãos, chamado mundo cristão, é um Deus mau, porque queriam manter os homens na escuridão, tá? Na inocência, né? Na falta de consciência. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, o que significa adquirir consciência, beleza? Não, mas Wilson, se refreia, não vai, né? A gente quer falar tudo, né? Se controle, se contenha, seu Wilson. Beleza, vou me controlar. Você vê, as leis de Deus estão implantadas em nossos corações, né? A gente ouve uma voz, então a gente não precisa de voz de outras pessoas. E isso é andar com as próprias pernas, beleza? Aí o que acontece? Então, esses pessoal do mundo das trevas vai tentar convencer a gente disso. De que o nosso Deus é ruim, é mau, cruel, e o Deus deles, Satanás, é o Deus bom, é o Deus legal. E vão mais além. Eles falam o seguinte, ó, o Deus de vocês fazem vocês passarem dificuldades. É uma coisa que nós temos que prestar atenção também. Nós temos que tomar posse da nossa riqueza que já está à disposição. Por nós não entendermos, o próprio Jesus falou assim, os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Certo? E se você vai ver lá no contexto, está envolvido prosperidade. Está envolvido fazer negócios, entendeu? Usar de inteligência para poder não ficar mendigando o pão, ficar comendo migalhas. Porque os filhos das trevas, o que eles falam? Não, nosso Deus ele é o melhor, ele é realmente o verdadeiro Deus, porque além dele acordar e abrir os olhos dos homens, da humanidade, ele ainda dá prosperidade. Você pode ver que as pessoas que servem as sociedades secretas aí do mundo obscuro, dos porões aí, são pessoas prósperas, não é? Você veja que o próprio Daniel Massal ele contava lá nos seus vídeos a riqueza que eles têm, entendeu? Muita prosperidade. Ao passo que nós que servimos, que acreditamos, não é? Eu pelo menos acredito nisso, e também você acredita nisso, de que o nosso Deus é o dono da prata e dono do ouro, olha, vitorioso, vitorioso, né? O Senhor Deus, dono da prata e do ouro, tá fazendo sucesso aí, né? Então vamos cantar isso, nós somos vitoriosos, 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 somos dono da prata e também dos ovos não, dos ouros, então vitoriosos. E aí, o que acontece? Voltando aí na questão da síndrome do Peter Pan, né? Depois eu volto, o tic-tac volta aqui se conectar novamente, aí eu volto nessa questão. Mas seja como for, tá? Esses homens que abandonaram, que Deus falou, sai do meio das suas parentelas e tudo mais, eles deram um exemplo para nós, de andar com as suas próprias pernas, de adquirir madureza, porque quando nós, tá? Mesmo quem nasceu num lar cristão, ou num lar de religião oriental, ou de religiões afros e tudo mais, seja como for, não estão andando com as suas próprias pernas. Depende, então, de um sistema de códigos e tudo mais, para então ali gerir as suas vidas. E nós, tá? Devemos ser o autor da nossa própria história. Agora eu vou dar uma de Augusto Cury aqui. Nós devemos gerir as nossas próprias vidas. Mas não, nós deixamos isso a cargo de terceiros. Diga de passagem, por exemplo, o meu foco aqui é Testemunho de Jeová, porque eu fui 30 anos Testemunho de Jeová, tá? Embora eu toco aí no mundo cristão, digamos, no geral, né? A parte das Testemunho de Jeová, também eu falo das outras seitas, né? Congregação, Adventista, Section Way, tantas outras, Mormons, não é? Mas a minha especialidade é Testemunho de Jeová, porque eu passei 30 anos aí, então posso falar com muita propriedade, correto? Então o que acontecia? O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu comecei a procurar nas religiões, acabei então encostando aí nas Testemunho de Jeová, nessa curva de rio, e ali então os anos foram se passando e eu comecei então agora a adquirir uma mentalidade americana, porque veja bem, que quando você lê revista Sentinela Americana, quando você lê a Despertar, que é produto dos americanos, quando você lê o Poderá Viver no Paraíso na Terra, produto americano, que embora esse livro já está defasado, né? Está desatualizado. E aí, mas outras publicações, todas as publicações, na verdade, vêm lá dos americanos, corpo governante. Então, veja bem, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma mentalidade americana. Porque quando você lê um autor, tá? Você está colocando a ideia dele nas suas mentes, nas nossas mentes, tá? Então, como eu já disse uma certa vez no outro vídeo, antes de você ler o livro que os americanos te deu, escreva os seus, certo? Antes de você ler um livro que uma pessoa escreveu, escreva o seu livro primeiro. Ou seja,
Crie a sua história, crie a sua base, para você então não ter, correr o risco de acabar introduzindo dentro da sua mente o pensamento de outra pessoa e você vai viver, você vai assumir a personalidade dessa outra pessoa. Se você tem um autor que você gosta de ler muito, você vai acabar falando do mesmo jeito que ele fala, acreditando nas coisas que ele acredita, vivendo a vida dele e não a sua. Pronto. Ponto. Certo? Então, nós, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo essa síndrome, a síndrome de Peter Pan. Entendeu? Porque nós, então, não saímos do meio das nossas parentelas. E quem que são essas parentelas? São os grupos religiosos ao qual nós pertencemos. Porque, ainda que você leia um livro, ainda que você assista um vídeo, ainda que você, sei lá, ou um amigo seu no trabalho fale algumas outras ideias que você acha interessante, e você vê que aquilo tem base, e você vê... Talvez não tenha nem base, digamos assim, dentro das escrituras. Mas você acha aquilo interessante. Entendeu? Ainda que seja algo que você vai quebrar a cara depois, mas pelo menos você vai estar tendo as suas próprias experiências. Porque experiências são isso, são erros e acertos. É isso que vai moldando, vai formando a nossa personalidade. Entendeu? Mas, no entanto, você não pode divulgar isso para as pessoas. Que talvez seja uma ideia legal, algo revolucionário, mas você, talvez até uma ideia que quebre paradigmas, que quebre crenças limitantes, mas você tem que tomar cuidado, porque você vai chegar lá, você vai contrariar. Não, o irmão tá com heresias, está com indício de heresias, está com indício de, digamos assim, de desvio, né, da igreja. Então, qualquer coisinha, né, já pode, então, fazer com que você seja mal visto. Porque você tem que pensar de acordo com o grupo que você pertence. Você tem que ser moldado de acordo com aquele grupo que você pertence. Entendeu? E aí, os anos vão se passando e morre lá. Tá certo? Mas o apóstolo Paulo, ele disse algo sobre isso. Leia aí, ó. Veja só. O apóstolo Paulo faz aí uma comparação entre tomar leite e comer, né? Se alimentar de coisa sólida. Alimento sólido. Beleza? Então, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque ele se deparou com uma certa situação onde ele havia ensinado coisas da graça e era coisas revolucionárias, tá certo? Revolucionárias. Que ia, como já disse, de encontro total dos ensinos judaicos. Uma guinada de 360 graus. Quem abraçasse, então, o cristianismo, o novo caminho, estava ali, então, correndo risco de vida. Beleza? Porque a coisa era radical. Agora lembrei, aí o Tic-Tac voltou a se encontrar novamente aqui. Então, o que acontece? Essa transição, então, né? Essa transição que estava acontecendo lá Puxa vida, fugiu de novo. Tá? Tenha paciência que depois vai voltar de novo. Acabou fugindo de novo. Vamos voltar aí na questão da cintura de Peter Pan. Então o apóstolo Paulo, ele fala aí sobre o leite e o alimento sólido, tá? Porque o apóstolo Paulo, aí daqui a pouco vai vir de novo, porque eu comecei a falar isso, aí veio, tá? Escapou de novo. O Tic-Tac hoje tá terrível, viu? Aí o que acontece? Ele estava ensinando, então, coisas sólidas, tá? Lembrei, porque as pessoas falam, então, vem aqui no meu canal, obrigado, Tic-Tac, valeu aí, né? Fizeram um bom trabalho. Embora ficou enrolando um pouco aqui, os meus inscritos vão achar que, né, que eu estou batendo muito bem do Tic-Tac. Então o que acontece? Ou vem aqui e diz assim, já viu alguém escreveu aqui, seu Deus é mau, né? Ele matou idosos e tal. Mas não era. Então quando a gente entende realmente os motivos, entende as escrituras, a gente sabe o porquê que Deus mandou, por exemplo, a nação de Israel limpar a terra de Canaã. E quando a gente entende de fato, a gente fala, nossa, tá certo. Beleza? E os judeus, né? Lembrei, por que os judeus, né? Por que as testemunhas de Jeová hoje, ela não liquida literalmente um desassociado ou alguém que pede para sair, ou mesmo o mundo cristão, eles não praticam então a execução literal, né? No caso daqueles que eles se consideram hereges, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo, digamos assim, vamos dizer ao Disney, né, que eu estou até considerando aqui Peter Pan. Mas Wilson, então você está dizendo que você é a favor da execução literal? Não, certo? Não estou dizendo isso. Embora, veja, longe de mim estar pensando isso,
né, ou dando qualquer indício disso. Isso aí é um crime, isso é horrível. Perante Deus, que é um Deus de amor, hoje não vale isso. Tá? Mas, no entanto, por exemplo, a prática da organização de desassociar as pessoas, tem muitas pessoas que elas mesmas fazem isso com as suas próprias vidas. Elas mesmas acabam, tá, se suicidando. Entendeu? Vocês perceberam que eu não tenho muita preocupação com que o YouTube, vocês ficam aqui dizendo assim, ah, Wilson, você tá atrás de like. Tem gente que escreve aí, você tá querendo like, você tá falando da mal dessa de Jeová porque você quer like. É lógico que eu quero like. Mas eu não me preocupo com like porque, por exemplo, eu não posso falar essas palavras aqui porque o YouTube, ele refreia de indicar meus vídeos quando eu falo uma coisa dessa. O algoritmo lá, ele dá um curto-circuito nele. Nossa, o produtor aí, o youtuber falou uma palavra que, não é? Então eu falo pedófilo, eu falo Hitler, eu falo, por exemplo, como é o nome do outro lá? Campo de concentração. Nossa, o YouTube deve estar entrando em curto-circuito aí. Seu YouTube, tá bem aí? Beleza? Você sabe que a minha intenção não é ficar promovendo essas coisas, né? Bom, então os judeus, eles estavam acostumados com isso. Porque a lei dada por Moisés, ela dizia lá claramente, ó, quem sai fora do combinado, de uma forma gritante, notória, deve ser exterminado. Então, os judeus praticavam isso. E outra coisa, os judeus praticavam a imolação de animais. Então, para os judeus, era uma coisa corriqueira isso aí. E outra coisa, os judeus participavam de guerra. Ali a espada comia para ir para cá. Então, era uma coisa que para eles era algo corriqueiro, né? Pegar e assassinar outro. Né? Algumas situações não era nem questão de assassinato, porque quando eu tinha o aval de Deus, né, então não poderia se considerar assassinato, mas era uma exterminação, digamos assim. Tem uma mudança, né? Muda um pouco aí uma frase da outra, né? Entre assassinato e extermínio. Agora, quando Jesus... E outra coisa, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Quando a nação de Israel ela foi separada como uma propriedade especial, como um povo separado das outras nações, e Deus deu as leis, Deus estava então querendo fazer com que, né, que a nação de Israel andasse com as suas próprias pernas. Porque Deus ele não queria que aqueles códigos ficassem eternamente, que os judeus ficassem vivendo de acordo com aqueles códigos das leis eternamente. Deus ele estava falando, ele já vinha usando o profeta dizendo, olha, vai vir uma coisa melhor, vai vir uma coisa muito mais elevada, vai vir uma coisa que, nossa, supera em glória e muito as leis. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo até mesmo ele comparou as leis como um tutor, conduzindo o quê? A Cristo. As leis serviam como as religiões muitas vezes servem. Tá certo? Como um andador. Entendeu? Mas que chega um momento que você agora tem que andar com as suas próprias pernas. Tá? Que na grande verdade nem era para ter essas religiões. Não era para existir isso. Porque a partir do momento que Jerusalém cai, aqueles arranjos de sinagoga, as 7 igrejas da desapareceram. Em parte nenhuma da Bíblia, está escrito que depois do ano 70, deveria haver então instituições religiosas como nós conhecemos hoje. Organizações como, por exemplo, essa da Testemunho de Jeová, Adventista e tantas outras, né, congregação, e muitas outras organizações aí, a Igreja Universal e tudo mais. Não era para existir esse tipo de coisas. Entendeu? Especialmente quando você vê as práticas que essas pessoas têm, entendeu? De enriquecimento ilícito e tudo mais. E as pessoas, né? É como diz o ditado. O que seria dos espertos se não fossem nós otários, né? Eu me culpo porque eu fui otário aí por 30 anos, né? E muitas vezes nas outras denominações. Então não era para existir isso. Essas coisas, esses arranjos que a gente vê de religiões e tudo mais, de placa, aquilo, não é para existir isso aí. Tá? Mas Wilson, você já falou em outros vídeos que você tem um sonho e tal. Sim, tem um sonho, mas é de grupo, de estudo. E de possível for não ter placa nenhuma. Entendeu? O máximo que for é ali, o local de estudo. Entendeu? Que era assim que era na nação de Israel. A nação de Israel funcionava, as famílias se reuniam e ali era feito estudo, era feito ensino. Porque Deus falou, olha, vocês devem ensinar seus filhos, tal, andando, isso, aquilo outro. Devia ser ensino, não é esse negócio que a gente vê hoje. Entendeu? Esses manicômios enormes, megas manicômios, como Testemunho de Jeová, Adventista, né, tantas outros manicômios aí. Não era para existir isso. Era para existirem escolas onde as pessoas iriam aprender a ouvir a voz do seu próprio coração.
Ah, Wilson, mas o coração é traiçoeiro. Não, isso é no Velho Testamento. Jeremias falou que o coração era traiçoeiro. Mas quando entrou a graça, o coração não passou mais a traiçoeiro. O coração passou a ser um guia seguro. Porque a Bíblia fala que as leis de Deus não seriam mais escritas em pedras, com tintas, etc, etc e tal. Seriam escritos nas tábuas dos nossos corações e estão escritos a partir do ano 70. O Espírito Santo passou então a escrever na tábua dos nossos corações. Não de todos. Eu ainda farei um vídeo falando que há uma separação. E existem duas classes de pessoas na Terra. Entendeu? Porque se eu falar aqui, por exemplo, se eu falasse assim, ainda que eu acreditasse no universalismo, que eu não creio, biblicamente falando, o universalismo cai por terra, certo? Mas tem pessoas aí que acreditam na escatologia consumada e vai além, vai no outro extremo, na outro polo, dizendo que então, a partir de 70, todos nascem em Cristo. Não, não são todos que nascem em Cristo, tá? Depois, e outra coisa, vamos supor que eu defendesse aqui o universalismo, que eu já tentei em outras épocas e não deu certo. Beleza? Quando você defende o universalismo, você não consegue explicar, por exemplo, a grande maldade que acontece no mundo. Você não consegue explicar, por exemplo, como um pai, né, consegue manter relações sexuais com sua filha por anos e anos a fio, como aconteceu, por exemplo, no caso daquele austríaco, que manteve a sua filha em cárcere, embaixo do porão, por 24 anos. Entendeu? Isso é de cair, não posso falar isso, é de cair o queixo da boca. Entendeu? Aí você diz o seguinte, como é que um homem desse pode ter as leis de Cristo escritas dentro do seu coração? Então é muito mais confortante, e biblicamente falando, que esse tipo de pessoa é semelhante a um animal. Entendeu? Tem a atitude animalesca. Tá certo? Essas pessoas não têm espiritualidade, não têm espírito. Eles não têm a lei de Deus gravada nos seus corações. É lógico, você vai começar a dizer assim, vai pensar, porque a nossa mente é muito fértil, né? Nossos tico e tecos são muito ligeiros, e vai pensar assim, poxa, mas então Deus, ele é injusto. Como é que Deus então permite que seres humanos assim nascem, crescem, vivem, envelhecem, né? Porque diz que de canalhas também envelhecem, não é? Bom, mas então se Deus realmente fosse passar a régua, certo? Teria que também tirar os animais da terra, porque nós não temos aí animais ferozes, leão, por exemplo, não é feroz? Não temos aí gorilas ferozes, não temos aí serpentes ferozes, mas no entanto essas coisas, elas fazem parte do equilíbrio da natureza, certo? E diga de passagem que esses seres humanos aí que não têm espírito e espiritualidade, quando eles são domesticados, eles são muito valiosos. Beleza? Pois bem, então, Deus é sábio nas suas atitudes. Outra coisa também, esses seres humanos que têm atitude animalesca, tá? Que eles são punidos, lógico, né? Quando são descobertos, eles são punidos, porque existem leis, tá certo? Mas um ser humano que tem a sua formação, a sua criação, ela é animalesca, ela é próprio, nasceu dentro de uma linhagem, que isso já vem desde Gênesis, entendeu? Eles são punidos, tá? Porque eles também têm leis reguladoras entre eles, tá certo? Porque o próprio reino animal, você vê, tem lá algumas... existe leis, tá, entre eles. Beleza? Eles são instintivos, mas existe uma certa, digamos assim, leis. Você pode ver isso no mundo dos elefantes e tudo mais, certo? Mas animais inteligentes, dotados de inteligência, que não é o caso dos seres humanos, que não têm espiritualidade, eles, tá? Eles têm leis reguladoras entre eles. E aí, então é que eles fazem as coisas escondidas. Entendeu? Eles fazem as coisas temendo serem punidos. Tá certo? Porque aqueles que são mais, digamos, evoluídos, né, que usaram a sua inteligência, não tem espiritualidade, mas tem inteligência e usa essa inteligência para regular, né, o mundo deles, então o que acontece? Eles punem aqueles, né, e aí esse austríaco foi preso, pegou aí prisão perpétua e tudo mais, tá certo? Então nós temos no mundo, é difícil a nossa mente conceber isso, tá certo? Mas os israelitas, por exemplo, estavam acostumados com isso. Os israelitas, por exemplo, Deus falou, quando vocês entrarem em Canaã, vocês limpam a cidade, extermina todo mundo lá,
tá? É lógico que iam ser mantidas as nações em voltas, mas na terra de Canaã eles deviam fazer a limpa. E eles desobedeceram, né? Porque eles não limparam toda a terra de Canaã. Né? Nós vemos aí que alguns acabaram. Eles tinham que eliminar até mesmo todos os bens materiais, os despojos e tudo mais. O ouro, prata, mas Acã, por exemplo, ele cresceu os olhos ali na prata e no ouro, escondeu tal, Deus puniu eles. Não deveria, nem animal, nada deveria ser. Tudo aquilo deveria ser purificado. Aquela terra tinha que ser purificada por inteiro. Entendeu? Deus não queria nada. Tá? E assim por diante. Mas eles não foram obedientes 100%. Bom, então o que acontece é isso. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando entre o joio e o trigo. Que também já vou dar até um spoiler aqui. Jesus ele mostrou claramente que o joio ele trabalha, tá, sufocando o trigo. Beleza? O trigo ele tem uma dificuldade maior de se sobressair. Porque, como já disse, o joio sufoca. E o joio se parece com o trigo. Lembra que os discípulos, né? Na ilustração lá que Jesus faz, ele diz assim: podemos lá arrancar? Jesus falou: não, deixa crescerem juntos. Não é? Porque conforme vai se desenvolvendo, uma coisa vai se destacar de outra. Entendeu? Então, as organizações religiosas que têm esses líderes, por exemplo, no caso da Torre de Vigia, que tem aqueles 8 homens lá, não sei se é 8 ou 9, pessoas que sufoca, não é? Tira a vida das testemunhas de Jeová, que embora entre as testemunhas de Jeová tem muito trigo, tem joio também, mas tem muito trigo. Em todas as religiões tem joio e trigo. Tá? Eu, por exemplo, na qualidade de joio, graças a Deus, obrigado. Tem umas leis de Deus escritas aqui no meu coração, beleza? Mas eu já fui, por exemplo, sufocado, né? 30 anos aí pelo joio, tá? Pelos joios. Mas Deus faz a limpeza. Deus, no momento certo, ele separa o trigo do joio. Beleza? Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente faça isso, que nós comamos alimentos sólidos. Que nós não vivemos, então, tomando leitinho. Porque quem toma leitinho fica aí, não é, com essa síndrome de Peter Pan, vivendo num mundo imaginário, se recusando a crescer, quer tomar leitinho pro resto da sua vida, fica aí raquítico, não se desenvolve, fica aqui com mimimi no canal, não é? Fica aí com essa síndrome de coitadistas, entendeu? De vitimistas, coisas que eu agradeço muito à minha instrutora, tá? A minha discipuladora, que eu considero uma pessoa fantástica, que é uma pessoa que sofreu muito, entendeu? Passou por terríveis situações, mas adquiriu força nas pernas, é uma pessoa firme, tá? E ela foi me inspirando, então, a começar a andar com minhas próprias pernas, a comer alimento mais sólido, que não é fácil. Eu tinha muito medo de assumir, porque eu tinha medo de ficar sozinho, entendeu? Da solidão, porque quando você assume certas coisas, você vai realmente, tá? Você não vai mais se encaixar naquele grupo, entendeu? E se você tentar se encaixar, você vai ter que dar aquele sorrisinho meio amarelo, né? Enfim. Então tem que, como diz, sair do meio da sua parentela. Seguir os exemplos desses homens do passado. Entendeu? E caminhar. E Deus vai estar contigo. Quando Deus fala, sai do meio da sua parentela, que esse vídeo aqui que você está assistindo, Deus já está falando ao seu coração, sai do meio da sua parentela, ande com as suas próprias pernas, você vai cair, você vai levar um tombo. Eu, quando comecei a andar com as próprias pernas, me dava medo. De madrugada eu acordava, puxa vida, meu Deus, Deus, o Senhor está comigo. Deus, olha, eu estou confiando no Senhor, puxa vida. E aí Deus foi mostrando que realmente, não, se eu falei que é para você assumir esses conhecimentos e passar para outras pessoas, fazer com que também ajudar essas pessoas a crescerem, a comerem, né, alimento mais sólido e ajudar essas pessoas então a digerir esses alimentos, tá? Porque não é fácil. Eu tô contigo, beleza? Então, graças a Deus, o canal está aí tomando forma, não é? Está crescendo. Vocês vão reparar que o canal passou por umas nuances, mas está, né, tá indo numa direção legal, está crescendo, Deus está abençoando, né? Números de inscritos, números de visualizações e tudo mais. E quem começar a assistir lá meus vídeos lá do começo vai ver, né? A evolução. Entendeu? Então, eu tô também adquirindo firmeza cada dia que passa nas minhas próprias pernas, a ponto de fazer esse vídeo aqui falando dessa crise de Peter Pan. Que nós devemos crescer, nós devemos sair do mundo imaginário, porque Peter Pan, além de recusar crescer, ele vivia nesse mundo imaginário. Então vocês, testemunhas de Jeová, vivem no mundo imaginário.
Ah, é porque nós vamos ter um paraíso. Ah, porque vocês ficam sempre com a mente lá no futuro, e esse futuro nunca chega. Essas ideias que vocês têm aí de viver num paraíso, tá? E esse paraíso não chega, as gerações passadas morreram tendo esses mesmos sonhos. E morreram frustrados. Muitos que saíram da organização, mesmo já estavam no final da sua vida, caiu a ficha. Entendeu? Puxa vida, olha, eu devia ter feito uma faculdade, eu deveria ter vivido a vida. Tem uma música que fala, eu deveria ter feito isso e aquilo, e não ter feito aquilo outro. Então, você, testemunho de Jeová, que está assistindo meus vídeos aqui, tome muito cuidado para um dia você não cantar essa música antes que seja tarde demais. Eu deveria ter feito isso, eu, por exemplo, 30 anos que eu fiquei, eu deveria ter feito tanta coisa. Hoje eu poderia estar formado numa faculdade. Mas não, os americanos não façam faculdade. Por que eles falam para você não fazer faculdade? Porque a sua mente vai se abrir lá na faculdade. Você vai fazer amizade, você vai ver, nossa, tem vida aqui fora. Legal, olha quanta vida tem, poxa, né? Aí é isso. Eu estou falando com uma inscrita do canal e ela falou que eu comecei a explicar para ela sobre a questão da Rapunzel, né? Aí ela falou, nossa, eu estou sentindo exatamente isso. Tem hora que aquilo que você me fala me dá uma alegria, mas daqui a pouco me dá uma alegria, daqui a pouco né? Inclusive a minha discipuladora mandou um videozinho que eu também estava tendo essa mesma atitude em certa área aí da minha vida, né? Uma hora, eu quero, não quero, eu não quero. Ela sabe do que eu estou falando. Então, veja, vamos fazer o seguinte. Você aí, antigamente, né, eu até dizia assim, antigamente há 3 meses atrás, nossa, quanto tempo passou, bem antigamente. Eu dizia assim, você quer testemunho de Jeová? Não, né? Confia em Deus, fica aí na torre, não sei o que, né? Eu sei que é difícil para vocês, porque vocês têm família, vocês têm negócio, mas veja bem, a partir do momento que você passa a ser acordado, vem as cobranças, porque o apóstolo Paulo mesmo disse, antes de eu conhecer o pecado, eu deitava e rolava, não é? Nada me acusava, mas aí eu passei a ler a lei, entender a lei, eu morri. Passou a ter consciência, entendeu? Mas isso, logicamente, que tem as suas vantagens, porque se o apóstolo Paulo, né, ficasse lá naquela lá, vivendo a vida adoidado, curtindo a vida adoidada, ele ia perder muitas coisas, mas quando ele passou a ler, a entender as leis, ele morreu, mas ele passou a ter consciência, né? Que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? A consciência que Adão e Eva ganharam, tá bom? Vocês vão ver que é coisa positiva, né? Aí, pegando um gancho sobre isso, a Testemunha de Jeová vive nesse mundo de fantasioso aí, né? Porque nós queremos a inocência, queremos morar num paraíso onde vai ter só inocência. O que é só inocência, meus queridos? Vocês vão, se tivesse que realmente... eu não vou dar spoiler do vídeo de domingo não, senão vai perder a graça, tá? No domingo a gente conversa sobre isso. Então, quando a gente também, não é só testemunho de Jeová, como eu disse, que vive no mundo da fantasia, porque quando nós entramos numa religião, nós ficamos entrando no mundo da fantasia. Ficamos aguardando, Jesus vai retornar. Acontece uma tragédia, ao invés da gente assumir, dizer assim, isso acontece, né? E não viver no mundo de Walt Disney, porque o mundo de Walt Disney, tudo termina maravilhosamente bem, tudo é cheio de, final feliz, e no andamento da carruagem também é tudo, né? Então, a gente foi convencido por Hollywood, né, a viver nesse mundo de fantasia, meus amadinhos. Entendeu? De ficar aí mendigando pão. Aí fica aí sustentando. Aqueles que acordam, se tornam líderes, cria lá uma arapuca e se enriquece rapidamente. Entendeu? À custa da gordurinha de vocês, também que foi da minha gordurinha, da minha lãzinha, beleza? Da minha energia, tá? Então, quando as pessoas adentram, passou aí um avião. Quando as pessoas adentram aí as religiões, elas também começam a entrar no mundo da fantasia. Porque quando Jesus vir, eu vou pro paraíso, eu vou lá pro céu, ficar batendo asa e voando pra ir pra cá, né? Descanso eterno, entendeu? E aí perde as grandes oportunidades que o mundo nos oferece. Quando eu digo mundo, o testemunho de Jeová, não é esse mundo que você diz, lá fora o mundo é isso, lá fora o mundo é aquilo. Que os americanos colocam na cabeça de vocês que fora da organização o mundo é isso, o mundo é perigoso, o mundo só tem apóstolo, só tem inimigo, só tem o diabo, só tem o Satanás. Que é isso, meu filho? Que é isso, minha querida? Aqui fora tem muita vida, entendeu? Basta ser seletivo, igual quando você tem um controle remoto ali da televisão, aí você, meu Deus do céu, filme violento. Não, legal, um desenho. Então você tem um controle.
Você tem o controle da televisão, mas você não tem o controle da sua vida. A sua vida está entregue na mão de homens americanos, que ficam ali alimentando vocês com essas ilusões aí, essas gravuras, paraíso. Aí vocês ficam sonhando com o paraíso. Ah, um dia eu quero ficar no paraíso passando a mão na cabeça do leãozinho, do lobinho, e que não sei o que. O Walt Disney, entendeu? Mundo maravilhoso de Walt Disney na cabeça de vocês, como estava na minha. Tira esse mundo de Walt Disney. Tu come alimento sólido. Vamos andar com nossas próprias pernas. Vamos errar e vamos acertar. Vamos adquirir as experiências. Seja o autor da sua vida, seja o dirigente da sua história, o gestor, entendeu? Da sua mente. Tá? Não deixa que tira esses americanos da sua mente. Vai tirando aos pouquinhos. Entendeu? E aí você, testemunho de Jeová que está preso aí e começa a ter essas informações, vai orando a Deus. Senhor, eu estou entendendo que eu estou numa prisão. Estou assistindo o vídeo lá do Wilson. Tá? E ele está destruindo nossos sonhos, nossas ilusões de Peter Pan. Tá? Nossas criancices, meninices, nossas infantilidades de Peter Pan. E está dizendo que realmente o mundo é real. E não a gente ficar vivendo nessas fantasias, nessas ilusões. Me ajude então, Pai, a sair do meio da minha parentela, das testemunhas de Jeová. Se você é casado, meu querido, usa de sabedoria e estratégia. Fica lá de olho, vai chegar uma hora que a sua mulher, ela vai dar um feedback, entendeu? Quando ela for injustiçada aí, ela vai dar um sinal, olha bem, que aí você pega o gancho, entendeu? Aí você já pega e já começa, amor, será que a gente não precisava rever? Será que não tem alguma coisa errada? E aí você desperta o interesse da sua esposa. Você, esposa, que tem o seu marido aí na organização, vai chegar uma hora, ele vai ter decepções. E hoje em dia, as testemunhas de Jeová estão tendo decepções diretas. Ou então usa de psicologia. Começa ali a cavar, de repente ela vai, já está com alguma coisa lá, gritando dentro dela. Ou dele. Ou do seu filho. Está esperando só um start. Uma faísca, uma fagulha aí, pum, pega fogo. E aí é onde você tem a sua grande chance de, então, sair e tirar os seus. Entendeu? E é isso, usa de estratégia, vai orando a Deus, Deus me dá estratégia, me dá sabedoria, e você vai se libertar desse manicômio, que é a vontade de Deus. E antes eu ficava, como eu já vou repetindo, antes eu falava assim, não, fica aí nesse manicômio aí, né, fica esclarecido, mas não, entendeu? Não apoia isso não apoia o crime organizado, isso aí é uma organização criminosa, que mata as pessoas em vida, mata as pessoas literalmente em relação à transfusão de sangue e muitas outras coisas, entendeu? Mata as crianças, o emocional das crianças, porque quando as crianças vão para a escola, elas têm que lidar, né, com a questão do aniversário, com a questão da bandeira, com a questão do dia dos pais, do dia das crianças, do dia de Cosme e Damião, do dia das festas juninas. E elas não têm vida, elas falam assim, poxa, elas ficam assistindo a vida das outras pessoas pela vitrine. Entendeu? É isso que você quer para os seus filhos? Para os seus filhos? Ou você quer robotizar os seus filhos, né? Antigamente eu via lá as criancinhas todas de gravatinha e tal, aqueles mini robozinhos, tadinhos. Entendeu? Aí fazendo aquele discurso, aí fica, nossa, que lindo, as criancinhas, ai, bonitinha. Tadinha, é mais uma Peter Panzinha sendo produzida, não é? E aí vocês são isso aí também, entendeu? Tudo robotizados. Vocês. Aí vem aqui gente escrever assim, nós somos livres. Ô Peter Pan, livre aonde? Livre é quando você é o autor da sua própria história. Quando você rompe com o sistema religioso e você começa a andar com as suas próprias pernas. Onde você começa a fazer amizades com pessoas de outras culturas, pessoas que têm outros conhecimentos e você cresce junto, você se desenvolve em todos os aspectos da sua vida. Isso é você ter madureza. Tá certo? O apóstolo Paulo, então, 3 anos na Arábia, cresceu, ele se tornou forte e foi ali enfrentar e falava com confiança, com convicção. Jesus Cristo é o... Já ia falando cara, né? Mas aí seria um pouquinho de falta de respeito. É o homem. Né? Então, os chamados aí mundo das trevas, certo? Vai tentar te convencer, então, de que o nosso Deus é mau. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Entendeu? Ele tinha os seus motivos. Certo? Teve seus motivos e são justos. O caminho de Deus, todos justos. Todos. Por mais que nós não entendamos a mente de Deus, porque Isaías profetizou e disse, aliás, ele disse uma verdade, nem foi profecia,
Ele nos instruiu dizendo que, assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Beleza? Então nós não conseguimos compreender Deus porque Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Nós temos uma medida de poder, entendeu? Irrisória perante o Todo-Poderoso. Nós temos uma medida de sabedoria, mas irrisória diante do Deus todo sábio. Nós temos uma certa capacidade, né, de prever certas coisas devido às experiências de vida e devido ao andar da carruagem, mas Deus ele tem a capacidade de ser onisciente, beleza? Tem a consciência de tudo, o controle de todas as coisas. Nós não temos o mau controle da nossa própria vida, que nós entregamos o controle da nossa vida à mão de outras pessoas, de americanos, não é? Que diga de passagem que as maiores religiões, as seitas e tudo mais, vêm de origem americana. Os americanos são muito inteligentes, viu? Não é à toa que é uma nação poderosa, tá? E aí esparramou as suas ramificações e nós os alimentamos, beleza? Então, estamos chegando aí 51 minutos, ok? Eu vou dar mais uma enchidinha de linguiça para dar aqui 1 hora. Já falei para você se inscrever no canal? Falei? Não falei, eu acho que não falei. Se inscreva no canal. Eu ainda não editei esse vídeo, eu vou colocar lá, escrever. Toda vez eu escrevo. Às vezes quando eu falo assim, leia aí. Aí vocês ficam, lê o quê? É porque eu esqueci, né? Que eu tenho que passar todo o vídeo, né? Revisar para poder colocar e acabar passando alguma coisa. Eu falo, leia aí. Mas aí quando eu falar leia aí, eu parafraseio. Aí você vai lá e consulta. Ontem mesmo eu coloquei assim, foi isso. Ah, eu vou colocar agora, ó. Ontem eu coloquei, falei, leia aí. Tome cuidado para que ninguém vos leve como presa sua, né? Aí você vai ser um Peter Panzinho, não é? Vai entrar lá por meio de raciocínios, filosofias e vou engano. 51 minutos. Então eu vou lembrar na hora de editar que nos 51 minutos eu tenho que colocar aqui aquilo que eu não coloquei ontem, que eu falei, leia aí. Aí vocês ficaram, né, muito procurando, cadê? Leia o quê? Né? Mas é isso aí que eu estava querendo colocar ontem, né? E aí, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Adventista, você que é da religiões afros, não é? Que fica lá também pagando preço lá, sacrificando animais e tudo mais, né, para ganhar suas coisas, não precisa de nada disso, entendeu? E você pode então ter a sua relação direta com Deus, porque é o que Deus quer. Deus ele quer nos instruir. Deus ele quer ele mesmo ser o nosso dono, e ele é o nosso dono. Nós devemos ser escravo unicamente do Deus poderoso, todo-poderoso. Nós não devemos ser escravo de uma instituição para que essa instituição seja o nosso intermediário. Porque, veja bem, Jesus, as pessoas das religiões, das denominações chamadas cristãs, tá? Não é só, tá vendo o testemunho de Jeová? Não é, eu não falo só de vocês, eu também falo, não é, da religião que eu estava fazendo parte, do mundo cristão que eu estava fazendo parte recentemente. Então, veja bem, eu quando estava no mundo lá religioso cristão, eu ouvia muito isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Ele é o nosso intercessor, nosso intermediador. Mas, no entanto, nós estamos sendo contraditórios, porque quando nós estamos dentro de um sistema religioso, aquele sistema religioso, porque também é falado que nós temos que estar lá e fazendo as coisas e tal, para poder então garantir, né, a nossa salvação, ou zelar por ela, ou manter ela e tudo mais, nós estamos fazendo da denominação o nosso intercessor, não é? E não é isso, né? Então estamos confiando na instituição. Eu tenho que estar na igreja. Quando eu falo com as pessoas, né? E aí, como é que está a relação com Deus? Eu não estou indo na igreja. Ou seja, a igreja é o intercessor. Passou a ser intercessora. A lavagem cerebral do sistema dita isso, não é? Que nós, como sendo Peter Pans, que recusamos a crescer, assumir as nossas vidas, tomar rédea das nossas vidas e conduzir as nossas vidas, não é? Com as orientações diretas vinda do Criador e aprendendo, como eu já falei, a minha escola, né, vai ser de ensino, como acontecia na nação de Israel, eram ensinados. Então o que acontece? Eu não vou ter a minha escola vai ser fazer com que as pessoas andem com as suas próprias pernas, é despertar, assim como a minha discipuladora fez comigo. Ela me empurrou para o mundo. Eu ficava lá, sabe, não sei o que, coitadinho de mim e tal. E ela, deixa eu ver se dá para fazer aqui com os pés aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, aí vai quebrar o celular. Ela empurrava, eu vai!
Entendeu? Ai, que medo. Entendeu? Aí você cresce, é igual as águias. É a águia que faz isso? Aí, os mundos animais, acho que no geral, mas eu acho interessante a águia também. Ela pega, se não me engano, a águia ela empurra, né? O seu filhotinho, a sua filhotinha, penhasco abaixo. Né? Agora eu não me lembro se ela pega também e com o bico leva até e se joga. Vai ter que aprender, meu filho. Entendeu? É, eu lembro que o meu genro ele pegava a minha netinha e jogava lá no meio da piscina. Aprende a nadar. E a minha instrutora fazia isso, entendeu? Vai, e eu agradeço muito. Né? A princípio eu ficava. Eu tenho um irmão meu, Van Loo, obrigado, Van Loo, nome diferente, né? Tomara que ele assista esse vídeo e dê um. Falar, oh Wilson, você falou de mim. É, então, numa certa ocasião, veja que né, tá terminando, mas é interessante eu falar isso, né? Não estou nem com o objetivo de encher linguiça, como eu falei aqui. É verdade o que eu vou falar aqui agora, tá? É com boas intenções, não é fazer o vídeo ficar uma hora certinho, não. É, uma certa ocasião, ele é muito firme também. E é interessante que ele nunca frequentou o sistema religioso, mas ele tem uma fé em Deus invejosa. O mundo, o sistema, a situação da minha família, tá? As situações o tornaram um homem forte. Tá? Eu o admiro muito, entendeu? E ele, uma certa ocasião, ele se tornou um empresário, tá? Bem sucedido. E eu estava mendigando pão. Né? Eu estava começando a ingressar na Testemunha de Jeová. E aí eu fui lá pedir emprego para ele. Para ele. E aí eu. Ah, não, minto. Eu fui pedir dinheiro emprestado para ele. Certo? Ele já me conhecendo, vou emprestar dinheiro para o Wilson é a mesma coisa de falar toma o dinheiro e nunca mais eu vou ver. Beleza? Mas eu mudei, viu? Isso aí é 30 anos atrás, tá? Se você quiser emprestar um dinheirinho para mim, eu pago. Não precisa não, tô brincando. Para de enrolar isso, vai direto ao ponto. Aí, o que aconteceu? Ele... Fui lá pedir um dinheiro emprestado e ele falou assim, se você quiser trabalho, eu te dou. Beleza? Aí eu vim embora, chateado. Nossa, esse meu irmão, ele é muito ruim. Como eu muitas vezes pensei da minha instrutora Roseli. Nossa, que mulher fria. Tá? Mas é que ela, como eu já disse, ela sofreu muito e o mundo e o sistema a tornou forte. Então ela sabia o que estava fazendo comigo. Entendeu? Dava soco, porrada para poder fazer eu, né, acordar. E é o que eu faço nesses vídeos, né? Para acordar vocês também, testemunho de Jeová. Certo? Aí passou, eu vim embora chateado. Né? Poxa, aqui é meu irmão, né? Tem uma situação financeira boa, tem aí frotas de carro e tudo mais. Para ele seria um café pequeno, né? Me fazer esse empréstimo. Passado uns tempos, eu fiquei pensando, e aí o negócio apertou, eu falei, eu vou lá. Aí voltei lá, falei, tá. Andei pensando, o que você tem para mim aí? Eu achei que ele ia me colocar para dirigir um daqueles carros dele, certo? Para levar os funcionários dele para as obras, para cima e para baixo. Mas não, o que ele fez? Me colocou para limpar a obra. Nossa, era uma decepção atrás da outra. Aparentemente decepções. Né? Com o tempo eu entendi. Aí eu ficava, né? Aí as pessoas, os funcionários, falavam, poxa, mas seu irmão também, o seu irmão acho que não gosta de você, né? Tem sempre aqueles, né? Os diabinhos. Porque, veja só, não é? Você, ele poderia te fornecer um carro desse para você ficar para cima e para baixo e ir para casa e vir para o trabalho e tal. E aí, é assim, a vida é assim mesmo, não sei o que, é assim mesmo tal. E aí foi legal, porque ali eu indo para as obras, limpando obra, foi aonde eu, né, para resumir, para o vídeo não estourar muito mais do que já está indo para uma hora, eu acabei aprendendo então a profissão de eletricista, entendeu? Eu vi algumas coisas lá, gostei, falei, nossa, eu vou querer fazer isso, né? E ali então eu comecei a estudar, sou autodidata, e aí me tornei ali um eletricista, fui estudar física, não é? Não quis me contentar somente com a elétrica, aprender a ligar as coisas, fazer as coisas funcionarem e ganhar dinheiro com isso, mas eu fui estudar física, eu fui estudar a origem da eletricidade, eu queria entender da onde que vem a eletricidade, certo? Então a mesma coisa eu falo para você. Você aí que se conforma. Ah, eu entrei na Torre de Vigia no mundo fantasioso de Bob, no mundo de Walt Disney. Para com isso, vai a fundo. Você tem uma mente poderosa, que ela é capaz. Olha o que o homem faz com a mente deles. Fazem esses aparelhos celulares complicadíssimos, fazem aviões, fazem, né, a lista é infindável de coisas maravilhosas, impressionantes. É através da mente.
Você tem essa capacidade, o testemunho de Jeová. E você não pensa que eu tenho ódio de vocês, né? Quando eu faço esse vídeo aqui, testemunho de Jeová ou testemunho do demônio, eu me incluo, porque eu fui testemunho do demônio também. Tá certo? Então não fica pensando você, esse cara aí não gosta da gente. Meu filho, se eu pudesse atravessar, até me arrepiei aqui agora, se eu pudesse atravessar aqui a tela aqui e dar um abraço em vocês, e vocês vão ver que eu não tenho ódio de vocês. Vocês vêm aqui destilar o ódio de vocês. Entendeu? Então é o objetivo, eu gasto algumas horas aqui, é com o objetivo de ajudar vocês, é amor. Tá? Então não pensa, o Wilson está fazendo um vídeo testemunhas de Jeová. Não é com intenção de tirar sarro. Eu sei que tem muitos que fazem chacota e tiram sarro, mas o meu objetivo não é esse, meus lindos. E minhas lindas. E meus idosos. E minhas idosinhas. E meus adolescentezinhos. E minhas adolescentezinhas. Tá? Minhas criancinhas também, que pode ser até que tem crianças que assistem meus vídeos. O meu objetivo é o mais puro amor de Deus. Entendeu? Eu não vou dizer 100% porque só Deus tem um amor 100%, meu filho. Deus é amor, eu tenho uma porção de amor. Mas a porção de amor que eu tenho é para fazer vocês acordarem. Entendeu? Assim como Deus foi misericordioso comigo e me acordou. Eu tenho 2 filhas aí na organização, tem minha neta, eu tenho amigos meus aí. Então, se eu pegar e falar coisas aqui com o objetivo de odiar vocês, eu vou estar odiando as minhas filhas, meus amadinhos. Entendeu? Então não pensa que o Wilson está aqui carregado de ódio e tal de vocês. Eu falei ontem, Jesus ficou indignado também, fez um chicote e distribuiu chicotadas. Mas de indignação justa. Eu, quando faço aqui algumas coisas e falo com alguma indignação, não é contra vocês, testemunho de Jeová, é contra a torre de vigia. A minha indignação é contra a torre que controla vocês, a torre americana. Entendeu? Não tem nada a ver contra vocês. Pelo amor. Entendeu? Tanto é que quando Deus começou a me incomodar para falar da escatologia consumada, eu já tinha feito vídeos, até deletei, eu falei, não, eu não vou fazer vídeos aqui ficar falando de testemunho de Jeová. Eu não quero ficar falando de testemunho de Jeová, porque eu sei como que vocês vêm para cima. Entendeu? E aí o que acontece? Além do que, quando eu começo a fazer vídeos falando da testemunho de Jeová, eu estou me colocando numa situação de apóstata, tá? Segundo a torre de vigia. E isso faz que, se as minhas filhas assistem esses vídeos aqui, aí eu afasto muito mais elas de mim. Você acha que eu rasgo dinheiro? Então, meu querido, eu não estou querendo dar tiro no meu próprio pé. Entendeu? Então, pensa bem. Tá? Então, o que eu estou querendo fazer é refletir o amor de Deus através dos meus vídeos. Lembrei. Então, eu não queria fazer vídeos voltado para testemunho de Jeová. Eu ia ficar falando só do preterismo, do estatuto consumado, certo? Dessas coisinhas aí, dessas coisas. Mas Deus foi me incomodando e dizendo, não, você tem 30 anos de experiência. Assim como você foi libertado, você tem que ajudar a testemunho de Jeová. Entendeu? Alguém até ontem comentou sobre o Fernando Galli. Né? O Fernando Galli, ele tem um canal dele lá e ele tem uma linha de pensamento, de entendimento das escrituras completamente oposta à minha, que eu assumi. Beleza? Mas eu tenho o Fernando Galli em alta estima, altíssima estima. Porque quando eu comecei a me libertar da torre de vigia, o Fernando Galli foi usado por Deus, o Todo-Poderoso, para me esclarecer. Para me ajudar, porque eu entrei em contato com o Fernando Galli desesperado. Eu entrei lá no canal dele, escrevi lá, Fernando Galli, me passa seu telefone, eu preciso urgentemente falar contigo.